Paz do Senhor para a tua vida, amém? Esse é um dos vídeos mais difíceis que eu venho gravar, mas eu não poderia deixar de gravar uma reflexão, de deixar uma reflexão para a tua vida. Talvez você está passando pela mesma situação que hoje. Há 3 dias eu perdi meu paizinho, Deus escolheu, ele morreu, estava com câncer, já fazia 2 anos que vinha lutando com câncer de próstata. E ontem eu perdi minha cunhada, minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas. Também pro câncer. Já no caso dela foi tudo muito rápido, 3 meses do diagnóstico até aqui. 3 meses e pouco. Câncer no aparelho digestivo. Ela não ficou tão ruim como meu pai, né? Porque meu pai ficou acamado, definhando aos poucos. Eu louvo a Deus por Deus ter colhido ele. E louvo a Deus por Deus não ter deixado ela sofrer. Em tudo dai graças, querido, em tudo dai graças. Tô indo agora pro velório dela, pro enterro. Estive no do meu pai há 2 dias. E eram 3 dias quase. E hoje vou pro da minha cunhada. Ela foi mais do que uma cunhada. Ela era minha amiga, minha confidente, minha irmã. Mas o que eu quero falar pra ti hoje: não adianta orar, rezar para aquela pessoa depois que morre, para Deus dar um bom lugar para ele. Nesse período agora de luto, na minha família eu tenho visto muita gente falar: vamos rezar para que Deus dê um bom lugar. Queridos, depois que morre, não tem mais reza, oração nenhuma que vai resolver, que vai dar bom lugar. Você tem que lutar para ter um bom lugar enquanto você está vivo. Arrependimento para alcançar a nova Jerusalém, a vida eterna. É enquanto há fôlego de vida e não depois que parte. Depois que parte é só a matéria, é só o corpo aqui. O espírito já foi, está com o Pai, está esperando o julgamento final. Não tem mais como pedir perdão de tudo que você fez. As pessoas que você já machucou, não tem mais como pedir perdão. Por isso, arrependam-se, aceite o Senhor Jesus como o único e Salvador na tua vida enquanto você está vivo, enquanto você respira, enquanto você está consciente. Depois que parte, não tem mais jeito. Eu clamo o teu nome, Jesus, para que venha abrir a mente de quem está ouvindo este vídeo. Não espere teu último fôlego de vida, porque não vai ter mais jeito. O Senhor te chama agora, o Senhor te chama hoje. O Senhor te chama pelo teu nome. Eu não sei como que você chama, mas o Senhor diz: Isaac, Roberta, Maria, Nancy, Ivana como eu, Rafaela, Guilherme, José, Raimundo, Francisco, Francisca, seja lá quem for, o Senhor te chama hoje. Marcelo, Marcela, Júnior, o Senhor te chama hoje. Aceita-me como único e verdadeiro caminho, único e verdadeiro Deus, porque só eu, o Senhor teu Deus, pode te dar a vida eterna, nenhum mais outro. Esse mundo tudo é passageiro. Tudo aqui passa, querido. Isso aqui não é nosso, aqui não é nossa morada. Satanás existe, inferno existe sim. Acredite nisso, existe sim. E Satanás, ele não dorme tentando todos os dias nos tragar. E se ainda estamos aqui é pela misericórdia, o cuidado e o zelo de Deus. Por mais que meu coração esteja hoje destruído, quebrado em 1000 pedaços, eu confio nos propósitos de Deus.
era dele, meu pai era dele, minha cunhada era dele, não era desse mundo, não era minha, não era da família, não era de ninguém, era dele. Ele trouxe e ele levou. Por isso eu quero te dizer nesta noite, acorda tu que dormes. Por quanto tempo tu vai dormir? O Senhor te chama, faça uma nova aliança comigo. Ah, mas há anos dizem que Jesus vai vir buscar a tua igreja, ele nunca veio. Jesus pode não vir buscar a igreja hoje, nem amanhã, mas qualquer um de nós pode estar indo ao encontro dele. Qualquer um de nós, meu pai morreu há 3 dias, a minha cunhada ontem. Não foram arrebatados quando Jesus veio buscar a igreja, mas Deus veio buscá-los de forma particular. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso eu te peço em nome de Jesus, desperta, ó tu que dormes. Eu quero contar um breve testemunho. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou sair agora para o velório. Meu pai, ele estava já 3 meses enfermo. 3 meses, 2 anos. Só que de 45 dias para cá, ele começou a não conseguir mais andar, não comia. Ficou prostrado, ficou acamado. Eu falo prostrado, porque lá na minha terra fala assim, prostrado em cima de uma cama. Mas ficou acamado em cima de uma cama, não levantava, usava fralda, foi muito sofrimento. Gastamos quase todos os recursos que a gente tinha financeiramente. Nunca conseguimos um remédio pelo SUS, nunca conseguimos um exame pelo SUS. Tudo foi particular, menos a quimioterapia. Lutamos muito com meu paizinho, muito, mas não teve jeito, até que ele acabou e começou a ficar muito mal. Meu pai, quando ele era mais jovem, e até já depois de idoso, meu pai morreu com 75 anos, ele mexeu com muita coisa do Satanás. Eu não vou passar aqui a mão porque meu pai faleceu, não, vou respeitá-lo, mas pare com isso, né? Porque morreu que virou santo. Ele gostava de umas rezas na macumba, de ir nesse povo que opera com feitiçaria, né? Com reza, com não sei o que, e ele gostava disso, andava com aquelas orações malignas dentro de carteira, enfim, e foi uma pessoa que por muitos anos serviu ao Satanás. Quando eu digo servir ao diabo, é servir ao mundo, completamente ao mundo, ao pecado da carne, à prostituição, ao adultério, inclusive adulterou quando separou de minha mãe por causa de uma outra mulher, deixando a gente todos, mas enfim. E eu já contei isso num outro vídeo meu, toda a minha história, vai lá e assista. É o vídeo mais longo do canal, tem 1 hora e pouco. Tenha um pouquinho de paciência que você vai chegar até lá. E meu pai, ele foi uma pessoa que, em momento, quem nunca errou? Que atire a primeira pedra. Eu já errei. Você também. Tem uns que cometeram mais erros porque não aceitaram a Cristo mais cedo, a verdade. Outros já têm um dom de ser bom, de mansidão, mas nem todo mundo tem esse dom. E meu pai, por muitos anos, ele foi uma pessoa, digamos assim, que fez escolhas erradas, escolhas que fizeram outras pessoas sofrer, que machucaram, enganaram, enganou, mentiu. E tudo isso aí, o diabo aplaude, ó, de pé. Por longos anos a gente pregava para ele, ele não queria aceitar. Por longos anos ele não queria aceitar. Agora que ele começou, quando ele começou a ficar enfermo, aos 70, ele passou aos 73 anos, ele começou a falar de ser crente, a gente começou a pregar para ele, ele aceitou, só que a gente sabia que ele não era crente de verdade, porque pelas atitudes, pelo jeito de falar, ele não queria, ele só falava que era crente para agradar a gente, essa é a verdade. Mas eu e o meu irmão que é crente sempre orando para que ele tivesse um encontro real com Deus. Nisso ele acamou. Eu não vou mostrar o vídeo do meu pai para não expor ele, mas ele ficou só pele e osso. Se ele pesasse uns 42 quilos, era muito, só pele e osso. Ver meu pai naquela situação doeu mais do que ver ele morto. Pra mim era uma tortura ver ele daquele jeito. Ele não andava, ele mal falava, consciente o tempo todo.
usando fralda. Sofreu muito, meu pai sofreu muito. Mas tem uma coisa que ele disse que eu jamais vou esquecer. Ele falou assim pra mim: minha filha, com essas palavras na mesma sequência: minha filha, Deus está sendo justo comigo. Ele está cobrando todo o mal que eu fiz. Isso ele já estava acamado, sofrendo. Tomava morfina o dia todo, altas doses de morfina. Não queria comer mais, porque ele queria morrer mais rápido. Ele falava: Deus está me cobrando por todo... Deus está sendo justo. Ele está me cobrando por todo o mal que eu fiz. Deixa eu tomar um remédio para enxaqueca, que eu sinto muito enxaqueca. Principalmente quando eu choro, eu sinto mais ainda. E agora, quando eu choro, eu tô tendo quando eu tenho uma reação alérgica, minha garganta fecha, tá difícil. E nisso, meu pai, ele ficou acamado e muito mal. Aí ele disse que queria batizar, levamos o pastor, batizou, ele pediu perdão por todos os filhos, tudo que ele fez a gente sofrer, né, porque ele não criou a gente, mas eu não tenho um pingo de mágoa, o Senhor sabe, eu amava meu pai, eu amo meu pai. Mas ele sentiu a necessidade de pedir, né, perdão. Eu achei aquilo muito bonito, porque eu tava vendo realmente a convenção na vida dele. Irmãos, uma frase que é muito certa: se não é pela dor, vai pela... Se não é por amor, vai pela dor. É verdade, meu pai, ele veio pela dor. 73 anos, 74 anos pregando. Ele não aceitava, mas quando ele se viu naquele leito de morte, ele resolveu confessar os pecados dele. E eu vi que ele estava realmente se convertendo, se arrependendo. Ali é muito remédio para dor de cabeça, viu? Tomo 3 comprimidos, que senão não passa. Meu Deus, irmãos, caiu aqui, como eu disse, o meu suporte, eu não sei aonde que tá. Tô usando aqui um suporte improvisado. Faz dias que eu não consigo pensar direito. Tô com a mente fraca, tô esquecendo tudo. Segura aí, benção. Então, o que que acontece? Meu pai foi definhando, ao ponto de ficar só pele e osso. Uma situação crítica mesmo. Se eu soubesse colocar a figurinha aqui, eu ia pôr e ia tampar o rostinho dele, mas eu não sei. Vou ver depois se eu consigo. E aí, o que que aconteceu? E meu pai, ele parou de se alimentar, ele não queria mais comer. Ele começou a comer um pouquinho de mingau, depois ele não queria mais, aí foi na água de coco e suco, depois não queria mais. Aí pra mim ele não falava, mas falava para os outros que queria morrer, que não queria comer para morrer rápido. E eu pregava pra ele, falava: olha pai, isso não pode, porque isso é... Então, nenhum sui entra no reino dos céus. Falava assim pra ele, né? Apesar que eu tenho uma outra visão sobre isso, mas enfim... E aí eu pregava pra ele, né, mas ele continuou. Meu pai passou, irmãos, 32 dias, praticamente 32 dias sem comer. Nesse período ele tomou água de coco, nos 15 primeiros dias depois ele parou, e tomava um soro por semana. Um soro, porque não podia, porque ele estava em casa e não podia estar dando direto. E ele não queria comer. Não tinha no mundo, só Deus para fazer ele comer. A gente insistia. Ele começou a definhar, começou a criar. Eu não sei falar como é que é a palavra técnica, eu vou falar mesmo no negócio. Feridas pelo corpo. Trocamos o colchão para colocar aqueles colchão adequado para quem tá assim, né? Ele começou a definhar de uma forma... E meu pai, ele não falava muito baixinho, não perdeu a consciência de jeito nenhum, diferente da minha mãe aqui. Mãe, ela ficou assim, 1 ano e 2 meses, mas ela perdeu a consciência nos últimos meses. Antes dela falecer, ele não. Minha mãe morreu crente para honra, e glória de Deus. E quando... E eu chegava em casa e eu falava: meu Deus, que é isso? Todos os dias eu achava que meu pai ia falecer, porque um homem com câncer, só pele e osso, aguentar por mais de 30 dias sem comer, eu falava: Senhor, o que é isso? Isso só tem uma explicação, é sobrenatural, eu não consigo entender, pai. A gente não consegue passar esse... Ele só bebia água.
A gente bom, a gente não consegue passar 20 dias. Ele doente, com câncer. O câncer já tinha tomado conta dele todo. Até a boca dele já começou a sair pedaços de... Enfim, começou a sair coisas de dentro dele. Tá tudo podre já, tudo. Ninguém podia tocar nele, que ele sentia dor. Uma situação muito difícil. E eu e os meus irmãos não entendiam como que ele estava ainda vivo. Achávamos que é por causa do soro que ele tomava uma vez por semana, mas estava tudo estragado. Muito vômito. E chegou um ponto que eu falei, não, isso é sobrenatural, só pode. Mas na minha cabeça, Deus tá dando uma chance pra ele se arrepender ainda de algo. Deus tá tratando ele de alguma forma, por isso que Deus ainda não colheu ele. De certa forma, eu sabia que ainda tinha algo dele para ser tratado. Eu ainda sentia que a convenção ainda não tinha sido totalmente. Ainda estava faltando algo para se consumar dentro dele. Eu senti algo nisso, que eu conheço o meu pai. E eu comecei... E a gente orava, Senhor, não deixa meu pai ficar assim, colha meu pai para ele não. Porque, irmãos, dói muito mais vê-lo daquele jeito do que vê-lo dentro de um caixão. Doeu muito ver ele dentro de um caixão morto. Mas ver ele daquele jeito, irmão, não tenho palavras para expressar o tamanho da minha dor. E aí, depois, eu fui em um dos dias que eu ia lá ver ele, né? A minha irmã ficava com ele. Só um instante, irmão. Quem tem filhos de paca é benção. E aí, como esses dias, aí ficava uma moça, né, uma cuidadora, e a minha irmã cuidando dele, porque eu trabalho fora, também tenho vários problemas sérios de saúde. E eu fui lá ver ele. Quando eu cheguei, que eu entrei lá, é uma kitnet, aqui chama é uma pequena casa, né? E quando eu entrei, eu senti algo muito ruim, uma presença muito negativa. Esses meus meninos de pata não param. Para com isso, gente, mamãe tá gravando um vídeo. E aí eu senti uma presença muito negativa, eu senti algo que apertava meu peito, uma agonia, vontade de sair dali, vontade de gritar. E eu falei assim, não, deve ser porque meu pai tá assim, e eu tô vendo ele, eu acho ruim. Pelo amor de Deus, não olha a bagunça lá atrás. E aí eu falei, deve ser isso, né? Mas aí sempre que eu lia a palavra para ele e orava, né? E nisso eu já tava quase indo embora, eu tirei a palavra, tirei o Salmo 91 e comecei a ler em voz alta, né? Ele não dava muita atenção, ele não queria muito ouvir, ficava conversando baixinho, mas ficava inquieto, chamando as meninas e tal. Mas eu continuei ali lendo bem pertinho dele. Quando eu chego no último verso do Salmo, eu levanto minha cabeça, que eu olho, tinha um demônio sentado de frente para ele, em cima da cama, com as pernas cruzadas, assim, com as pernas assim, cruzadas. Então tinha um demônio ali em cima. Eu não via a face do demônio, mas algo me mostrava como que ele estava, a expressão dele. Mostrava ele muito feliz, mostrava ele muito contente, mostrava ele contemplando o sofrimento do meu pai. Esses cachorros não deixam a porta fechada. E meu marido tá lá embaixo ouvindo na TV. E aí, eu poderia ver ele contemplando a situação do meu pai. Contemplando, alegre, satisfeito. E benção. Deixa eu ajeitar aqui, queridos. É assim. Mas vamos concluir. O diabo não quer que a gente termine de contar esse testemunho. É por isso. Por isso que ele não quer. Tá repreendido em nome de Jesus, Satanás.
Te repreendo em nome de Jesus. Vou colocar assim mesmo. E aí eu comecei, quando eu vi aquele demônio, aí eu falei, aí eu terminei de ler o salmo, eu falei, pai, eu vou orar. Quando eu comecei a orar, eu falei, eu comecei a repreender, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Bate em retirada em nome de Jesus, sai daqui agora em nome de Jesus. E comecei a orar com a autoridade divina, com a autoridade de Deus, não minha, porque eu não tenho nada, eu não sou nada, a autoridade do Espírito Santo. E eu falei, usa-me, Senhor, e ali orando, quando eu pensei que não, aquele demônio levantou. Ele não andava, ele flutuava e começou a sair pela porta da frente. Só que não acabou aí. Atrás dele começou a sair vários outros demônios debaixo da cama. No começo eu tinha visto só esse demônio. E ele parecia muito poderoso. Ele era diferente dos outros. E ele começou a sair debaixo da cama. Começou a sair vários demônios debaixo. Eram menores que ele. Debaixo da cama, muito incontáveis. Eles passavam um em cima do outro, eles não andavam, eles flutuavam, meio que deitados assim, meio que rastejando. E começaram a sair. Eu afastei de perto da cama porque estava saindo de baixo, de tudo quanto era lado. E o Senhor falou assim, esse demônio, ele estava aí maltratando o teu pai. Ele estava aí jogando seta maligna. Toda vez que eu mando o meu anjo para colher a alma dele, ele impede. Ele tenta impedir. Foi isso que eu ouvi o Espírito Santo falar aqui comigo. Não estou aqui para contar mentira, eu estou aqui contando o que Deus me mostrou. Gente, eu não tenho por que inventar isso. E aí, quem quiser acreditar, acredite. Quem quiser me chamar de louca, me chame, porque a palavra diz que nós seremos chamados mesmo de loucos, que nós somos loucos e somos loucos por Jesus Cristo mesmo. E eu comecei a ver aquele tanto de demônio saindo. E eu falei, quando eu terminei de repreender, que eu terminei de orar, eu senti paz naquele lugar, naquele quarto. Senti paz. Eu saí pra fora, chamei a minha irmã e a moça que cuidava dele. E eu falei pra ela assim, enquanto eu tava ali repreendendo, o Senhor falou, esse demônio tá aí pra maltratar teu pai, jogar seta maligna, ele contempla o sofrimento do teu pai. Ele tá prolongando os dias de vida dele aí, fazendo de tudo para prolongar, para que ele sofra mais. Quando manda o meu anjo para colher a alma dele, ele tenta impedir. Mas eu permiti até hoje. O Senhor falou só isso. Mas eu permiti até hoje. Mas a partir de hoje você vai orar e ele vai sair. As palavras de Deus foram essa comigo. Eu só obedeci, fui orar. Depois que saíram tudo, eu chamei a minha irmã lá fora para ele. Não ouvi, falei. Tinha um demônio maltratando, impedindo meu pai fazer a passagem dele. Mas nesses 2 dias, Deus vai colher meu pai. Nesses 2 dias, Deus vai colher meu pai. Falei isso. Voltei para casa. Fazendo 2 dias, batendo às 48 horas, meu pai faleceu dormindo. Não deu um pio de dor, não deu um pio, não chamou ninguém. Ela é muito pequenininha, a moça que cuidava dele ficava aqui do outro quarto, era muito perto. Ele chamava a noite toda, todo mundo ouvia, mas nesse dia ele estava dormindo e Deus colheu ele serenamente. Meu pai foi para a glória. Então, você que acha que isso é mentira, que não existe demônio, querido, vá na Bíblia. Vá na Bíblia, tu não precisa acreditar na missionária Ivana, na irmã Ivana. Vá na Bíblia. Vá na Bíblia. Quando a pessoa não tem mais serventia para Satanás, quando você não gera mais frutos para o diabo, ele só quer te maltratar, só isso. Tu serve de capacho para ele.
Porque que muita gente, quando aceita o Senhor Jesus Cristo, passa por prova. Comigo foi assim, uma hora eu vou contar. Porque tu não está mais servindo ao diabo no mundo. Você está servindo a Deus. E ele passa a investir contra a tua vida para ver se tu desiste de servir a Deus, para voltar a servi-lo. Por isso que ele começa a investir, jogar toda seta maligna, e problema, e barreira, e obstáculo, e contenda. Porque ele quer. Aí tu fala assim, quando eu não era crente, eu não passava por isso. Eu tinha muito mais paz. É tudo que ele quer. Mas você servir a Satanás. E servir a Satanás tem um preço. E ele cobra. Não importa o tempo que passe, mas ele vai cobrar, querido. É a lei da semeadura. Fez maldade, plantou, serviu ao diabo, serviu ao mundo. Ele vai te cobrar no tempo dele, no tempo certo. Quando você estiver lá, ele vai te cobrar. Ele vai tentar te massacrar. Por isso, mas ainda dá tempo de você mudar isso. Escolha Jesus. Escolha servir a Jesus e não servir a Satanás. Deus, ele quebra qualquer maldição. Sirva a Jesus. Ore para que toda maldição de Satanás contra a tua vida caia por terra. Escolha Deus e não ao mundo. Escolher ao mundo é escolher a Satanás. E eu te digo hoje, desperta. Para de brincar de ser crente. Ah, mas eu sou quase crente. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. A Bíblia diz, não é por obras. É pela fé. E a fé é renunciar ao mundo e servir a Deus. Renunciar ao mundo e servir a Deus. Por isso, eu te peço hoje, em nome de Jesus, abra os olhos espirituais. Arrependa da vida que tu tá levando. Mesmo que tu és crente, mas tu acha que não está agradando a Deus, está em pecado, praticando pecado aqui e acolá. Não faça isso. Porque tu pode praticar pecado hoje, não pode dar tempo de tu se arrepender. Você pertence a Jesus. O diabo, ele é usurpador, ele quer roubar nós de Jesus. Ele usurpa, ele quer sugar, tirar aquilo que pertence a Deus. Mas só nós podemos permitir que ele faça isso. Isso se chama livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher servir a Deus e não a Satanás. Você pertence a ele, você é dele. Mas você tem que escolher servi-lo, escolher trilhar os caminhos dele. Por amor e não por temor para ir para o inferno. Você pode temer ir para o inferno, mas você não pode seguir a Deus com a obediência, servindo de troca, de barganha, para não ir para o inferno. Servir a Deus é por amor e não por medo de ir para o inferno. Porque quando você serve por amor, você está com o teu coração realmente quebrantado, apaixonado, amando a Jesus Cristo. É isso que ele quer. Por isso eu te peço em nome de Jesus. Não sei como está a tua vida hoje. Conserta. Agora. Não sei aonde você está. Se ajoelhe. Clame. Peça perdão a Deus. E se reconcilie. Volte para Jesus. E se você nunca foi crente, aceita-o como o único e verdadeiro Deus. Não há escolha melhor nessa vida. Eu te garanto. Não sei aonde você está agora, mas que essa palavra possa chegar ao seu coração e possa brotar, crescer e gerar frutos espirituais. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém? Tome posse disso.